Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Eliane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu trouxe algo meio sem roteiro mesmo, na verdade completamente sem roteiro. Seria mais uma conversa com vocês, tipo um desenho e fala, vamos colocar assim. E eu espero que vocês gostem. Primeiro eu vou começar rascunhando bem de leve com lápis. E já que hoje o vídeo é mais uma conversa, eu acho que eu vou meio que abrir um pouquinho meu coração aqui com vocês, né? Então, gente, já fazia muito tempo que eu tava desenhando e sem gosto, sabe? Abri a página, não tinha o que desenhar, não vi ideia do que desenhar. E aí eu já tava um pouquinho mais perdida nessa questão, sabe? Já fazia muito tempo que eu gosto de desenhar, mas não me vem aquela vontade, não me vem aquele ânimo de criar algo novo. Eu só tava fazendo um pouquinho mais do mesmo e desenhos que os outros me mandavam fazer. Não era nada criação minha. Bom, daí eu comecei a perceber um pouco a rotina que eu estava levando na minha vida, sabe? E aí eu percebi, gente, não tinha nada de criatividade na minha rotina. Daí foi a primeira coisa que eu pensei em mudar, sabe? E mesmo assim, hoje em dia eu acho que ainda é bem fraca. Mas pelo menos eu vou lá, faço meu exercício, saio de casa. O que tem me ajudado muito, muito, muito foi a questão de ter entrado na faculdade, principalmente na faculdade que tem aulas de arte, sabe? Eu tenho aula de desenho, eu tive aula de criatividade e, me dá muito norte. Hoje eu acho que meu maior problema é a falta de tempo. E também dá uma incrementada a mais, um repertório a mais no meu dia a dia, sabe? Então, eu acho que uma das coisas que mais ajudam a mudar esse bloqueio seria uma rotina mais criativa. Teve um livro ótimo que me ajudou, eu vou deixar aqui na tela. 2, manter hábitos criativos, sabe? Inserir alguma coisa de arte no seu dia a dia, seja um quadro na sua casa, seja uma série mais artística que você vai ver, seja qualquer coisa que, dá uma estimulada na criatividade. E, pra falar a verdade, eu acho que número 3 seria desapegar um pouco do seu desenho. Voltando aqui um pouquinho mais pro desenho, eu gosto de reforçar o rascunho com lápis vermelho. Então, primeiro eu apago todo o rascunho feito com grafite e faço um contorninho, vamos pôr assim uma linha com lápis vermelho. Gente, eu falo isso até me dói. Me dá dor física, porque eu sou muito apegada aos meus desenhos, do tipo, o que eu vou fazer agora tem que ser o melhor desenho que eu já fiz. Se eu vou perder tempo aqui desenhando, que seja o melhor desenho que eu já fiz. E aí isso cria uma coisa, um trem que eu não consigo desenhar nada, porque nada tá bom o suficiente. Durante o processo eu vou falar, não vou nem continuar porque isso aqui não vai ficar bom. E, gente, a melhor coisa que eu fiz foi desprender um pouquinho desse pensamento, sabe? Porque, gente, esse pensamento tava só me jogando pra baixo. E é um perfeccionismo besta, sabe? Porque hoje em dia eu vejo que o que deixa o desenho, a arte mais legal, mais interessante é justamente as imperfeições, é ver detalhes que os tornam um desenho, sabe? Então era um pensamento muito bobo que eu tinha. E até hoje eu ainda tenho que ficar me regrando quanto a isso, mas eu acredito que muitas pessoas tenham isso também. Não é fácil lidar com isso, mas estou tentando lidar. E se você passa por isso, eu te dou a dica, gente, desencadeia disso. Desenha desenho porque foi você quem fez do seu jeito. E aí, antes de fazer esse desenho, eu tava com esse pensamento. Nossa, finalmente eu vou fazer um desenho meu, sabe? E, queria fazer um desenho massa. Eu falei assim, gente, eu vou fazer um desenho pra mim, só pra eu me sentir bem, só pra eu rabiscar, sabe? Eu precisava, extravasar esse sentimento de desenhar, porém, eu queria fazer algo perfeito. E, gente, quem fica muito tempo sem desenhar, sem fazer um próprio desenho,
sem exercitar a criatividade, não vai sair. E aí, a partir do momento que eu desprendi disso antes de fazer esse desenho e falei assim, vou fazer o que me der na telha e é isso, e vou botar pra gravar. Se ficar bom, ficou. Se ficou ruim, ficou. Não sei nem o que eu quero desenhar, mas acabei desenhando uma menininha, tipo assim, por um pouco conforto e por um pouco... Tem muito tempo que eu não faço, sabe? Então foi um pouquinho desconfortável fazer uma menininha, ainda mais que no meio disso eu mudei de estilo e também mudei de processo, porque eu não sei se vocês sabem, mas o meu forte era arte digital. Desenho tanto no Photoshop quanto no Procreate, então minhas ferramentas sempre foi mais voltadas para o digital. E durante a faculdade isso vem mudado, porque na faculdade eu tô tendo aulas de desenho tradicionais. Então na faculdade eu tô aprendendo sobre materiais novos, comprando materiais novos, aprendendo técnicas novas, tendo que ter cuidado com o desenho tradicional, porque se errar não tem um Ctrl Z da vida. Então, gente, eu tô olhando pros meus desenhos com muito mais carinho, muito mais carinho, e me dedicando muito mais a eles, porque eu já tava extremamente relaxada com meus desenhos. No digital não tava tendo mais aquele sabor de desenhar, sabe? Aquele trem de, nossa, vou me dedicar nesse desenho aqui, vai ficar muito massa. Então, tudo que eu fazia tava muito xoxo. E eu sabia que tava xoxo, mas eu não sabia como melhorar isso, não sabia o que fazer. Então, acredito eu que ir para a faculdade e ir para o desenho tradicional tem me ensinado muito, principalmente a ter paciência com o processo e os meus desenhos. E comentando, um pouquinho sobre o desenho novamente, eu tô fazendo a base com os marcadores e repara que eu comecei com a pele para esperar um pouquinho, dar uma secadinha, para eu vir com uma outra camada por cima. O bom do marcador é isso, poder trabalhar camadas. E que nem eu falei, como eu venho do digital, a gente trabalha muito, mas muito com camadas. E eu gosto bastante. Por falar no digital, tem até bastante tempo que eu não pego para fazer um desenho mesmo no digital. Eu queria saber de vocês, se vocês querem que eu traga mais sobre aqui, se vocês têm alguma curiosidade do digital e também do tradicional, sugestões de vídeos que eu posso trazer aqui pra gente poder discutir mais sobre, pra eu poder apresentar pra vocês, às vezes algo que vocês não conheciam, quem sabe algumas técnicas no digital, Aí vão deixando aí nos comentários. Gente, pra falar a verdade, eu tô um pouquinho desesperada porque eu não sei se eu consigo ficar falando aqui por 20 minutos. Eu também não sei se alguém teria paciência de ficar me ouvindo falar por 20 minutos. Então, ainda bem que tem um desenho aí pra distrair vocês, Eu acelerei ele um pouquinho porque tava dando 40 minutos de vídeo. Eu falei, nunca que eu dou conta de ficar falando 40 minutos. 20 já tá sendo um desafio. Mas, às vezes, não sei, às vezes vocês preferem um vídeo mais longo, às vezes, não sei, gente, eu tô só seguindo o meu coração aqui, como eu disse, vídeo totalmente sem roteiro. Agora eu vou com bastante lápis de cor. Eu tô usando aquele Super Soft da Faber-Castell. No início eu tinha odiado eles. Gente, nossa, eu não tinha gostado nem um pouquinho desse tipo de lápis. Mas ultimamente eu tô gostando muito deles, muito. Eu acho que era um pouquinho de falta de costume com eles. E também acredito eu que foi no momento de transporte dele, pode ter quebrado alguns grafites, porque não era questão de força na hora de colorir, era mais de grafite quebradinho mesmo. E aí o que me irritava era isso, eu ia colorir e a ponta quebrava. Mas enquanto eles virou toquinho, parou. E a graça do tradicional é essa, gente. Você tem que lidar com o material, tem que entender ele, tem que estudar como que ele funciona, o que tá dando de errado. E também tem que tomar muito cuidado na hora de fazer, porque fez já era. Porque quando
eu tava mais no final do processo desse desenho, eu percebi que eu fiz o rosto bem tortinho. Tava tipo bem do tortinho. E aí isso explora, tipo assim, nossa criatividade. Meu Deus, e agora como que eu vou consertar isso? E aí eu fui dando um jeito, no final não ficou tão torto assim não. E parando pra pensar agora também, se ficou torto também, que fique. Querendo ou não, já foi feito. É justamente esse pensamento que eu tô tentando melhorar, sabe? É esse pensamento que eu tenho que ter na hora de desenhar. Eu não vou fazer uma obra-prima, não vou fazer a nova Mona Lisa. É só um desenho no meu sketchbook, não tem por que eu ficar nessa pira de ficar dando tudo certo. Porque, inclusive, gente, eu tinha uma ideia pra esse casaco, saiu tudo errado, mas no final foi o que saiu. No final não tinha muito o que fazer, eu falei, gostei. Porque também, se eu desgostasse também, ia acabar com o desenho. Pra fazer o detalhe que eu queria na jaqueta dela, gente, eu usei acho que todas as cartas da minha manga. Pra você ver que, tipo assim, às vezes a gente tem ideia e a graça do tradicional é essa. Meu bem, você pode imaginar um mundo, mas você não pode fazer um mundo. Então eu tentei usar giz pastel, tentei ver se com o próprio marcador aparecia, mas não tava saindo no tom que eu queria. Eu devia ter recortado, sabe, os desenhos antes de colorir tudo de azul. Porém, eu falei assim, que mal pode acontecer se eu colorir tudo de azul? E aconteceu tudo de errado. Mas aí explorou bem minha criatividade para solucionar isso. Solucionou? Acredito que não, pois não ficou do jeitinho que eu queria, mas foi me forçando a testar e ficar maluca testando. E foi algo até engraçado, se for parar pra pensar, sabe? Daí, a partir daqui, gente, Deus me ajude, porque é o resto do vídeo eu tentando salvar essa jaqueta. Tentei o lápis de cor, tentei o marcador, tentei o giz pastel oleoso e foi com muita reza braba. Uma hora saiu alguma coisa, sabe? Não ficou do jeitinho que eu queria, mas foi engraçado de ver minha cara testando, que aí entra tudo que eu falei nesse vídeo. Não dá pra fazer um desenho perfeito que tá na nossa cabeça e a gente tem que desprender desse pensamento mesmo. E aí chegou um ponto que eu simplesmente falei, não vou mexer mais nisso, vou mexer em outra parte do desenho. E na hora que eu comecei a mexer nessa outra parte, me veio ideias do que fazer com essa parte que tava dando tudo errado.
Então aqui já a parte que eu desencantei da jaqueta, falei, já era, vai ficar assim, e parti para a caneta nanquim para dar uns detalhes. Eu já ouvi falar que não é bom passar caneta nanquim depois do desenho pronto, por secar mais rápido a ponta da caneta, mas eu não vejo como passar caneta nanquim antes, ou apenas fazer um desenho com caneta nanquim, porque pra mim é meio que uma ferramenta de finalização do desenho. E aí, passando a caneta nanquim, eu falei, e se eu contornar os desenhos da jaqueta de preto? E aí meio que veio uma solução na minha cabeça. Daí, tentando achar uma solução, eu falei, gente, e se eu dedicar um pouquinho mais nisso aqui, tratar com um pouquinho mais de carinho, não como um caso perdido? E aí eu fui me envolvendo mais, sabe? Testando mais, vendo se realmente é aquilo, se tem como eu fazer pelo menos mais bonitinho. E aí eu fui explorando. No final, a jaqueta ficou assim. Não ficou do jeitinho que eu imaginei, mas eu acho que pelo meu desespero deu alguma solução. E aí eu pensei, gente, tá faltando algo. E se eu pegar esse giz pastel e colorir esse fundo todo de amarelo? Fui lá e me joguei, gente, porque o giz pastel oleoso fazia eu me sentir uma criança, fazia eu me sentir, tipo assim, muito, mas muito feliz de estar fazendo isso aqui. Então eu me joguei. Vai ver tanto é o momento que o giz simplesmente parte no meio de tanto que eu tava me jogando nisso aí. Mas foi divertidíssimo fazer esse fundo. E no final eu acho que combinou, deu um outro olhar pro desenho. E no final das contas é muito isso mesmo, gente. Desenho não tem por que se prender no perfeccionismo. Pelo contrário, tem que testar, tem que explorar. E ainda bem que eu testei e explorei nesse, sabe? Senão eu acho que eu ia estar com a folha em branco até agora, pensando como eu ia fazer, por que eu ia desenhar isso. Simplesmente abri a página e falei, irei desenhar. E saiu isso aí, no final eu gostei do desenho. Foi divertidíssimo de fazer, foi muito gostoso de fazer, tirar um tempo só pra desenhar sem compromisso, sem ser uma atividade de faculdade, sem ser um trabalho para cliente, só pra mim mesmo, sabe? Foi uma experiência muito, mas muito boa.
Eu gostaria de agradecer você que aguentou 20 minutos de falação na sua orelha. Muito obrigada, gente, por todo o apoio que eu tô recebendo aqui no canal. Tá sendo muito legal estar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. E você que é novo, se inscreva, gente, deixa um like que vai me ajudar muito e até o próximo desenho.